A paz do Senhor Jesus Cristo a todos que me ouvem. Nesse momento eu quero expressar minha gratidão ao nosso Deus, aos nossos apóstolos Hélio e Graça Moraes, como também aos coordenadores da nossa EBD, Edma e Flaviano. É com grande alegria que estou aqui passando um pouco da porção da palavra de Deus nesse momento pandêmico que nós estamos vivenciando, né? E a nossa escola bíblica ela está sendo online por enquanto até passar esse momento. E eu gostaria muito de falar com vocês sobre oração, pois através da oração Deus ele tem se revelado tanto, Deus ele tem agido de uma maneira sobrenatural e particularmente para minha vida tem sido glorioso cada momento que eu dedico para conversar com Deus e tantas experiências Deus também me deu através da vida de oração. Eu queria começar esse estudo lendo o texto da palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 8, que diz o seguinte: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Então, amados, antes mesmo que nós peçamos algo para Deus, Deus ele já conhece a nossa petição e ele sabe dos nossos anseios, dos nossos desejos, das nossas lutas, das nossas dores. E eu faço uma pergunta, então se Deus ele sabe por que nós oramos? Nós temos que entender que a oração, ela não é apenas um meio para recebermos algo que pedimos, mas a nossa vida de oração, ela gera muitos frutos gloriosos em nossas vidas. Eu estava meditando na teologia sistemática de Gruden e eu pude me alegrar com a experiência que ele passou nesse curso, né? E eu queria falar sobre 4 pontos porque Deus quer que nós oremos. E o primeiro dele é: Deus quer que nós oremos porque a oração ela exprime a nossa confiança em Deus. E também a nossa vida de oração faz com que a nossa confiança em Deus cresça. O segundo ponto é Deus como nosso Criador, ele se deleita ao ver que nós, que somos suas criaturas, confiamos nele. Pois a nossa atitude de dependência e confiança é a mais apropriada numa relação entre Criador e criatura. Então, orar com humildade e confiança também indica que estamos genuinamente convencidos da sabedoria, do amor, da bondade e do poder de Deus. Eu queria dar uma pausa rapidinho para falar sobre o relacionamento de Jesus com Deus, né? A palavra nos diz que Jesus ele é a expressão exata do ser de Deus. E ele veio para a terra, além de nos salvar, ele também veio revelar o nosso Deus e revelar a intimidade que ele tem com Deus para que também nós venhamos ter essa intimidade com o Pai. Então, a vida de Jesus aqui na terra foi uma vida gloriosa e grande parte da vida de Jesus ele passava em oração, em comunhão com Deus. E ele expressava isso, né? Tanto que os discípulos eles tiveram o desejo de aprender mais sobre oração e eles pediram que Jesus ensinasse a como orar, né? Por isso que eu citei esse texto de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 8, que também aí no versículo 9, Jesus ele ensina aos seus discípulos como orar
E no começo dessa oração, Jesus ele diz: Pai nosso que está no céu, revelando que Deus ele é o nosso Pai, ele é um Pai amoroso, é um Pai zeloso, é um Pai que cuida e é um Pai que quer atender os anseios e os desejos dos seus filhos quando estão alinhados com a sua palavra. Né? O terceiro ponto que eu queria falar é que tudo o que pensamos ou sentimos em relação a Deus se expressa na nossa oração. Então, se eu declaro que amo a Deus, que Deus é precioso para a minha vida, que Ele é importante para a minha vida, mas eu não tenho um relacionamento com Ele através da oração, eu estou me enganando. Porque eu consigo expressar, né, tudo que eu conheço de Deus e sinto por Deus através da oração ou tendo uma vida de oração com Ele. Então, a partir de hoje, reserve momentos para conversar com Deus. Se você tem se afastado de Deus por algum motivo e se você não tem priorizado a oração ou tem entendido que a oração ela não tem a significância necessária, a partir de hoje mude esse pensamento e comece a reservar momentos preciosos na presença de Deus, pois eu já vivi tantas experiências gloriosas através da vida de oração. Deus ele já falou muito, Deus ele já fez muito pelas minhas buscas, o quanto eu amadureci, o quanto eu cresci, o quanto eu tive maior intimidade com Deus por me relacionar com Ele através da oração. E o quarto ponto que eu quero falar é o seguinte: a oração ela nos leva a uma comunhão mais profunda com Deus. E Ele nos ama e se deleita com nossa comunhão com Ele. Então, para Deus é prazeroso quando nós nos lembramos dele, entendemos que ele é tudo para as nossas vidas, depositamos nossa confiança nele e o buscamos de todo o nosso coração. E algo muito importante é que é através da nossa oração que a vontade de Deus é realizada na terra, né? Quando nós oramos, a nossa oração ela se torna uma chave que faz com que o mover de Deus, a vontade de Deus seja realizada aqui na terra e ele possa nos atender, né? Pois em Tiago, capítulo 4 versículo 2 diz que nada tendes porque não pedis. Então, se você está deixando de ter o que Deus ele preparou e quer que venha sobre a sua vida, muitas vezes nós não estamos tendo porque nós não estamos orando, nós não estamos pedindo. Então, a partir de agora, comece a pedir o que você deseja de Deus, o que você quer de Deus e todos os seus pedidos eles possam estar pautados na palavra de Deus, né? Tiago não, em Mateus capítulo 7, no versículo 7 também diz: pede e dá-se-vos-á, né? Porém, nós temos que entender que para nós recebermos, nós temos que orar segundo a vontade de Deus, como está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14. Eu vou ler para vocês, eu vou abrir aqui a palavra de Deus, em 1 João, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então, quando você pede algo de acordo com a vontade de Deus, Deus ele te ouve. E quando você tem fé e confiança de que Deus ele
vai lhe atender. É tão glorioso isso quando você chega diante do Pai. A gente vê isso revelado na vida de Jesus. Lá, quando Jesus ele fez aquele grande milagre de ressuscitar Lázaro, no capítulo 11 de João, no versículo 40, 41, vou abrir aqui também para ler para vocês, João 11, versículo 41, diz assim: Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviastes. Então, tremendo, né? Jesus, ele já começa agradecendo: Pai, eu te agradeço porque me ouves. Olha, Jesus, ele tinha a certeza, a convicção de que ele estava andando segundo a vontade de Deus, né? Porque ele andava segundo a palavra, ele tinha a certeza de que Deus ouvia ele e ele já estava agradecendo. E ele estava orando alto para que as pessoas ouvissem, para que as pessoas soubessem que Jesus veio de Deus, né? Porque Jesus ele tinha certeza que o que ele pedia, o Pai atendia. Tanto que ele disse: Pai, eu sei, né? Eu sei que sempre me ouves, no versículo 42. Eu sei que sempre me ouves. Como é bom quando a gente tem essa certeza de que Deus sempre nos ouve quando pedirmos. Mas para isso acontecer, você precisa andar na vontade de Deus segundo a sua palavra, em obediência àquilo que a palavra nos diz. Quando você anda dessa maneira e que você tem um relacionamento com Deus através da oração, Deus, ele sempre te ouvirá. Outro ponto para que Deus ele nos ouça e nos responda é que nós devemos sempre orar no nome de Jesus, seu filho. Em João também, capítulo 14, o versículo 13 e o versículo 14 da palavra de Deus diz o seguinte: vamos ler a partir do 12, que diz assim: Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Então, Jesus ele aqui diz que ele estava indo para o Pai, né? E o que a gente pedisse ao Pai no seu nome, ele faria. E que se nós estivéssemos nele, nós iríamos fazer obras maiores do que a que ele fez. Que glorioso, né, amados? Também em João, capítulo 15, versículo 16, a palavra nos diz: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, Jesus nos escolheu para frutificar, né? Ele nos chamou para isso. E ele fará o que nós pedirmos a ele, pedimos ao Pai no nome dele, né? Nós temos que sempre pedir ao Pai no nome de Jesus. E para fechar esse ponto, em João capítulo 16 também, versículo 23 e o versículo 24 nos diz assim a palavra de Deus: Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome.
E o versículo 24 diz: Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. O desejo do Pai, o desejo de Jesus é que a nossa alegria seja completa. E para que nossa alegria seja completa, nós temos que entender que nós precisamos orar. Nós precisamos conversar com Deus, estar em intimidade com Ele através da oração. Então, no nome de Jesus, não negligencie momentos de intimidade com o Pai através da oração. Mas a partir de hoje, comece a reservar tempos para orar, para conversar com Deus. Amém, amados? Que Deus abençoe a cada um de vocês e mais uma vez, obrigado por essa rica oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus e ser ouvido por vocês, no nome de Jesus. A paz do Senhor, Jesus Cristo, Deus abençoe a todos.